Fala galerinha, vamos continuar aqui a nossa resolução de questões, questão 61, vamos para o nosso quadro e fala assim, ó, a respeito dos poderes administrativos, assinale a opção correta. O exercício do poder disciplinar não admite delegação ou avocação de atribuições. Pessoal, olha só, poder disciplinar, ele não tem delegação ou avocação? Tem os dois, eu vou citar os dois exemplos para vocês, tá? Exemplo número 1, avocação. Se você pegar, por exemplo, no âmbito da administração pública federal, a administração pública federal prevê a possibilidade de a Controladoria Geral da União, a CGU, como órgão central de cima de correição, avocar processos disciplinares para aplicação de penalidades. Então tem possibilidade de avocação. Exemplo número 2, o STF entendeu que é constitucional a delegação da competência pelo Presidente da República para aplicação da pena de demissão. O Presidente da República pode delegar essa competência aos ministros de Estado, inclusive já o fez. Então pode sim ter delegação e avocação no poder disciplinar. Letra B. O exercício do poder disciplinar pode ser observado na imposição de multas de trânsito. Pessoal, multa de trânsito não é poder disciplinar, é poder de polícia, é a aplicação das sanções em geral. O poder regulamentar é o poder da administração de editar leis em sentido estrito. Pessoal, lei em sentido estrito é a atividade, é a função legislativa, ou seja, não é administrativo, veja só. É só você pegar o que a gente está estudando. Nós estamos estudando poder disciplinar, que é um poder, não poder disciplinar não, poderes administrativos. E legislar é função legislativa, não é administrativa. Então não tem nada a ver, por isso que está errada a letra C. D. A possibilidade de a administração pública restringir o gozo de liberdade individual em favor do interesse da coletividade decorre do poder de polícia. Perfeito, é exatamente isso. Você vai condicionar a liberdade individual em favor do interesse coletivo. Isso aqui seria poder de polícia. Letra E. O poder hierárquico pode ser exercido pela União sobre uma sociedade de economia mista da qual seja acionista. Errado. Por quê? Porque não existe hierarquia entre a administração direta e a indireta. Já ficou manjado isso aqui, né? Gabarito letra D na questão 61. Questão 62. As atividades de polícia judiciária não se confundem necessariamente com o exercício do poder de polícia administrativo. Perfeito, elas não se confundem, né? Ah, professor, mas esse necessariamente, não se confundem necessariamente. Pode ter alguma situação em que elas se confundem? Tem algumas situações em que elas se aproximam, né? Que às vezes uma atividade administrativa pode identificar uma atividade de natureza penal. Você faz uma fiscalização de trânsito, que é uma polícia administrativa, que pode identificar um crime, que vai gerar uma polícia judiciária. Então a gente tem mais ou menos essa ideia. Mas uma não se confunde com a outra, são coisas diferentes. Então polícia judiciária, atividade que incide sobre pessoas que cometem crimes ou contravenções, é exercida pelas polícias e, em regra, é repressiva. Polícia administrativa é uma atividade sobre bens, direitos e atividades, natureza administrativa, realizada por diversos órgãos e, em regra, é preventiva. Com isso, a questão está correta. 63. A autoexecutoriedade, atributo do poder de polícia, confere à administração pública a execução de suas decisões por meios próprios, desde que autorizada por lei ou que seja verificada hipótese de medida urgente, sem a necessidade de prévia consulta ao Poder Judiciário. Então, autoexecutoriedade é atributo do poder de polícia? Sim. O que significa? Que a administração pública pode executar as suas decisões diretamente, ou seja, por meios próprios. A autoexecutoriedade não consta em todos os atos, então você precisa ter autorização em lei ou então uma medida urgente. A doutrina fala isso, né? A autoexecutoriedade acontece quando prevista em lei ou quando a medida for urgente. E você, nesse caso, não precisa de prévia autorização, prévia consulta ao Poder Judiciário. Ótimo, né? A questãozinha que resume bem as características da autoexecutoriedade. 64. O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Olha só, excesso de poder é uma modalidade de abuso de poder? Sim, é uma modalidade de abuso de poder. O agente busca alcançar um fim diverso, fim diverso é desvio de finalidade. É um desvio de
poder. A canetinha está dando umas falhadinhas aqui. Consequentemente, essa questão está errada. Né? Então, questão 64, incorreta. Questão 65. A inércia do administrador público ao não adotar conduta comissiva prevista em lei é ilegal, em função do poder e dever de agir da administração pública. Olha só. Inércia ao não adotar uma conduta comissiva, ou seja, uma ação que ele deveria fazer, que estava prevista em lei. Isso é ilegal. Por quê? Porque ele está ofendendo o seu poder e dever de agir. Lembra que eu falei com vocês sobre os aspectos aqui dos nossos poderes? Eu comentei com vocês o poder, dever de agir. Comentei com vocês o dever de eficiência. Comentei o dever de probidade. E comentei com vocês o dever de prestar contas. Tudo isso aqui configura a manifestação dos nossos poderes administrativos. Então, quando você não pratica uma conduta comissiva que você deveria fazer, isso é ilegal, por ofensa do poder e dever de agir. Só que ele fala assim, ó, nesse caso, agora fica interessante a questão, é inaplicável a reserva do possível. Vamos pensar aqui no seguinte, um policial, ele tem dever de agir diante de uma situação de crime? Né? Tem. Imagina agora a seguinte situação. Nós temos um único policial sozinho, e de repente acontece um assalto a banco. Estão assaltando o banco uma quadrilha formada por pelo menos 40 bandidos, armados até a tampa, com metralhadora, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Aquele único policial aparece ali e, tipo, se rende. Aí você vai falar, que absurdo essa conduta desse policial, vamos puni-lo porque seria um poder-dever dele de agir naquela situação. Cara, o policial vai agir para quê nesse caso? Para morrer? Para fazer os bandidos dispararem e matar o policial e mais um monte de outras pessoas que estão naquela região? É impossível ele agir e resolver essa questão naquele momento. Existe o que nós aplicamos de reserva do possível. O Estado não consegue fazer tudo e salvar todo mundo de uma vez só. Existem situações em que o Estado não tem a capacidade de agir. Essas situações nós chamamos de reserva do possível. É óbvio que isso aqui tem que ser interpretado de uma forma bastante limitada, né? Quando de fato o Estado não tem a sua capacidade de atender a determinada situação. Tá? Então por isso que essa questão está errada. Questão 66. No exercício do poder regulamentar, a administração pública não poderá contrariar a lei. Olha só. No exercício do poder regulamentar, a administração pode contrariar a lei? Não, não pode. Então, de fato, não poderá contrariar a lei. Logo, a questão está certa. Professor, mas não tem o decreto autônomo? Não seria uma exceção, mas o decreto autônomo não está contrariando a lei. O que o decreto autônomo está fazendo? Ele está indo num lado. Inclusive, nesse tipo de situação, você tem um caso em que, nas competências do presidente da República para dispor sobre, mediante decreto sobre organização e funcionamento, você nem edita a lei. É que uma matéria do presidente da República, por exemplo, do chefe do Poder Executivo, por exemplo. Então isso aqui vai estar ao lado da lei, não contrariando a lei. Essa aqui é mais ou menos a lógica que a gente tem. O poder regulamentar não pode contrariar a lei. Perfeito, corretíssima questão 66. Questão 67. A coercibilidade é um atributo que torna obrigatório o ato praticado no exercício do poder de polícia, independentemente da vontade do administrado. Correto. Pessoal, a coercibilidade, conceitualmente, ela é definida como a possibilidade, a faculdade de você fazer o uso da força. Não é muito bem definido pela doutrina o que seria exatamente coercibilidade. A coercibilidade, a depender do contexto, fica meio que um sinônimo de autoexecutoriedade ou um sinônimo de imperatividade. Quando você estudar atos administrativos, você vai ver isso. Mas, de certa forma, é você impor uma obrigação a terceiro. E, inclusive, fazendo uso da força, se for o caso. Eu sempre cito o caso do dono do estabelecimento que sai lá todo machão e fala só se passar por cima de mim. Beleza, a gente aciona a força policial e, se for o caso, esse cara vai ser algemado à força e retirado do local para que a gente possa exercer as nossas prerrogativas. Isso é o uso da força que nós estamos falando, tá? Por isso que a questão está correta.
Questão 68. O poder de polícia consiste na atividade da administração pública de limitar ou condicionar, por meio de atos normativos ou concretos, a liberdade e a propriedade dos indivíduos conforme o interesse público. Quando nós vamos falar do poder de polícia, tem um tópico que a gente costuma chamar assim, de meios para o exercício do poder de polícia. De forma resumida, entre esses meios, você vai ter atividades normativas, poder de polícia normativo, né? Você estabelece normas. Por exemplo, um CIRETRAN, um órgão de trânsito, vai lá e estabelece normas sobre placa de trânsito, sobre cadeira para criança e etc. e tal. Entra aí no normativo. ENS concretos. O que nós teríamos aqui nos atos concretos? Fiscalização, atos de consentimento, aplicação de sanções, ali a mão na massa, é o exercício do poder de polícia propriamente dito, tá? Então, de fato, o poder de polícia é uma atividade da administração que vai limitar ou condicionar o direito. Isso aqui pode acontecer por meio de atos normativos ou por meio de atos concretos, e você limita a liberdade de uso da propriedade para atender o interesse público. Por exemplo, você não pode construir uma casa de qualquer forma. O cara vai lá e constrói, faz uma varanda que passa por cima aqui na minha casa. Né? Para você entender bem, se você gosta de um bom seriado de televisão, se for assistir The Big Bang Theory, né, tem um episódio em que eles estão falando lá sobre eles construíram uma banheira, que inclusive está irregular, e o vizinho construiu uma sacada que vem para cima da casa deles. Invade o espaço aéreo da propriedade deles, e o vizinho teve que destruir a sua varanda. Estou limitando a propriedade em prol do interesse coletivo, senão o cara vai fazer uma varanda por cima da minha casa que vai tirar o meu sol. Né? Já pensou um negócio desse? Não pode, né? Então por isso que essa questão está corretíssima, né? A questão 68. Vamos para a questão 69. A legislação autoriza a avocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Ok. Eu posso fazer a avocação de um órgão inferior? Posso fazer. Desde que tal avocação seja excepcional, temporária, esteja fundamentada em motivos relevantes devidamente justificados. É só lembrar, eu jogando videogame, tá ali o Gael jogando videogame também, aí o Gael passou lá um monte de fase, mas aí filho, deixa eu avocar aqui a sua competência para jogar essa fase. Eu posso fazer isso? Pode, desde que seja excepcional, temporário e por motivos relevantes. Aí chega a Aline me dando nos dedos, por que tu pegou o controle do menino? Olha, era uma fase muito difícil, ele não estava conseguindo passar, eu passei essa fase para ele poder continuar jogando feliz. Tinha uma situação excepcional, temporária e por um motivo relevante. Se ela acreditar, beleza. Se ela não acreditar, vai dar ruim para mim nessa situação. Então a questão está corretíssima, a questão 69. Vamos para a questão 70. Não configura excesso de poder a atuação do servidor público fora da competência legalmente estabelecida quando houver relevante interesse social. Eu volto a dizer para vocês, de boas intenções, o inferno está cheio. Eu não tenho competência para emitir uma licença para construir. Pô, mas aqui o cara está querendo construir um hospital, tem um relevante interesse social. Eu me torno competente para conceder a licença para construir? Não. Eu sou incompetente e eu continuo incompetente. Então eu continuaria diante de um excesso de poder. Se depois o cabra vai convalidar isso, aquilo, é outra história. Mas eu continuo tendo um excesso de poder nessa situação. Então, mesmo diante de relevante interesse social, eu continuo cometendo uma infração, continuo cometendo uma irregularidade, porque eu não tenho competência para praticar. Logo, a questão está errada. Próxima questão, 71. O abuso de poder pode ocorrer tanto de forma comissiva quanto omissiva. Agora sim, né? Uma vez que ambas as hipóteses é possível afrontar a lei e causar lesão a direito individual do administrado, né? Quando nós estudamos o abuso de poder, nós costumamos fazer assim, pega aqui, abuso de poder. Aí subdividimos o abuso de poder nas suas duas categorias, o excesso de poder e o desvio de poder. E aqui embaixo nós também dividimos ele em mais duas. Ele pode acontecer por meio de condutas comissivas
ou ainda omissivas. Tá tudo aqui, beleza. Então, comissiva e omissiva, pois eu posso afrontar a lei e causar omissão, lesão de direito individual de qualquer forma. Por exemplo, eu peço, um servidor público pede a sua promoção. Pô, mas eu não vou dar promoção desse cara, não gosto dele. E aí não concedo a promoção, ele não ganha o aumento de remuneração. Eu não estou lesando o interesse individual dele? Estou. E foi uma omissão, eu deixei de praticar o ato. Né? Então, por isso que a questão está correta. 72. O poder disciplinar, decorrente da hierarquia, tem sua discricionariedade limitada, tendo em vista que a administração pública se vincula ao dever de punir. Vamos por partes. Primeiro, poder disciplinar decorre da hierarquia? Sim. Sempre não, mas genericamente falando decorre. Pega o trecho do livro da de Pietro. Ela fala de poder hierárquico e daí ela pega e fala assim, ó, competências ou prerrogativas decorrentes da hierarquia. E uma delas é o poder disciplinar. Então, genericamente falando, o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Nem sempre, mas genericamente falando, nós podemos fazer essa afirmação. Então, nessa primeira parte, a questão está certa, ainda que existam exceções, mas genericamente está certa. A discricionariedade dele é limitada? Sim, em algumas hipóteses é limitada. Volta um pouquinho aqui algumas questões que eu fiz com vocês um gráfico em que eu mostrei a questão da natureza do poder disciplinar. E onde que eu coloquei que ele é vinculado? Quanto ao dever de apurar e o dever de punir. Uma vez comprovada a irregularidade, eu sou obrigado a punir. Veja só, existe o que nós chamamos de dever de punir. Eu posso até ter uma liberdade na definição da sanção. Qual sanção eu vou aplicar? Quando possível. Nem sempre é possível, às vezes até a sanção é vinculada. Isso aqui acontece se for comprovada a irregularidade cometida pelo agente público, por exemplo. Então eu limito a minha discricionariedade verdadeira, por quê? Porque aqui já não vai ser discricionário. Aqui eu estou limitando isso. Uma vez que a administração é vinculada, ela é obrigada quanto ao dever de punir. Está vendo como eu estou limitando o que eu teria de discricionariedade no poder disciplinar? Porque nesse caso eu estou vinculado ao dever de punir. Por isso que a questão está certa. Eu sei que você pode ficar fazendo um monte de se, isso, mas não sei o que lá. Galera, interprete a questão da forma como o avaliador está querendo. Veja como esse texto tem alguma lógica. Se você ficar indo ao infinito, é óbvio que você vai achar algumas coisas. Mas na forma como ele quer que você interprete, esse quesito está devidamente correto. 7.3. Em razão da discricionariedade do poder hierárquico, não são considerados abuso de poder eventuais excessos que o agente, em exercício, sem dolo, venha a cometer. Galera, olha só. O que seria um abuso de poder? Abuso de poder é uma forma de ilegalidade, que acontece em duas hipóteses, no excesso de poder e no desvio de poder. Se eu falo o seguinte, olha, os excessos que o agente sem dolo vem a cometer, aí você fala, isso não vai ser um abuso? Galera, o abuso de poder, a doutrina, a teoria que a gente fala sobre isso, não diz que é só quando houver dolo. Isso também é uma conduta culposa, né? Você agir de forma imprudente, por exemplo, em algumas situações de forma negligente, etc. E tal. Você pode ter também uma conduta culposa. Então, por isso, eu posso marcar essa questão como errado. Vamos pegar um caso aqui de negligência. Você, por desleixo, por negligência, deixa um processo passar e aquele processo fica arquivado de forma irregular, ou fica aqui na sua gaveta de forma irregular. Isso é, de certa forma, um abuso de poder de forma omissiva. Você não praticou esse ato. Também é um abuso de poder, tá bom? Então, por isso que essa questão está errada. Próxima questão. Questão 74. O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para sua prática. Pô, tá fácil, né? Desvio de poder é sinônimo do que nós chamamos de desvio de finalidade. E o desvio de finalidade é um vício de finalidade. Lembrando ainda que isso aqui é um vício insanável, né? O desvio de finalidade. Aí ele fala assim que o agente público vai atuar sem competência. Sem competência já seria um excesso de poder. Logo a questão está errada. 74. Tranquilo também.
75. O poder regulamentar permite que a administração pública complemente as lacunas legais intencionalmente deixadas pelo legislador. Agora o bicho ficou bonito, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre poder regulamentar. Quando nós falamos do poder regulamentar, você tem que pensar o seguinte. Vamos começar pela regra. Qual que é a regra? O poder regulamentar não inova no ordenamento jurídico. Se o poder regulamentar não inova no ordenamento jurídico, eu posso falar para vocês o seguinte, em regra, ele não preenche lacunas. O que seria preencher lacunas? Eu dei um exemplo em aula para vocês da seguinte situação. A Lei 812 previa, né, agora porque foi declarada inconstitucional, ela tinha duas situações. Né, uma ela ainda tem, a outra ela não tem mais. Quando você comete determinados irregulares, você pode ser demitido. Em algumas situações, além da demissão, você tem como consequência uma incompatibilidade. Ou seja, você é demitido e por alguns anos não pode retornar ao serviço público. Então você tem só a demissão, tem a demissão com uma incompatibilidade pelo prazo de 5 anos em algumas hipóteses. E tinha uma mais grave ainda, olha só, 3 níveis, né? Só demissão, demissão com incompatibilidade por 5 anos e uma incompatibilidade perpétua, ou seja, você era demitido e nunca mais poderia retornar para a administração federal. Cara, quando você cometesse um ato de improbidade, corrupção contra a administração, crime contra a administração e etc. e tal. Esse último caso, como a pena era perpétua, ela foi declarada inconstitucional. Ficou uma lacuna. Pode o presidente da República editar um decreto e preencher essa lacuna? Chegar e falar o seguinte, ó, perpétuo não pode, mas se você cometer improbidade, não pode retornar para o serviço público por 10 anos. Preencher a lacuna que ficou na lei. Pode? Não pode. Poder regulamentar não preenche lacunas. Perfeito? Tá, essa é a regra geral. Poder regulamentar não preenche lacunas. Porém, entretanto, existem exceções. Tá? Quando que o poder regulamentar pode inovar? Tá? Quando eu falo de exceções aqui, eu estou falando de hipóteses em que o poder regulamentar pode inovar. E aqui eu vou colocar a visão do CESP, tá? Porque é o que vai cair aqui, é o que se adequa a esse nosso bloco de questões. Então vamos lá. Primeiro, você pode inovar no ordenamento jurídico quando a gente estiver tratando das hipóteses de decretos autônomos. O que seriam os tais decretos autônomos? São aqueles que o presidente da República pode elaborar com base no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento, blá, 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 blá. Tá? Essa é uma hipótese. Segunda hipótese, você pode também utilizar no caso dos chamados regulamentos autorizados. O que são os regulamentos autorizados? São hipóteses em que o legislador reconhece que ele não tem capacidade de dispor sobre aquela matéria e fala, Poder Executivo, resolve esse negócio aqui para mim. É o que acontece com as agências reguladoras, por exemplo. Tem polêmica se a agência reguladora inova? Tem. Mas, genericamente falando, o legislador percebe, olha, eu não consigo falar sobre essa matéria. A agência reguladora resolva para mim. Isso aqui é conhecido como deslegalização. O que é a deslegalização? É você, ao invés de editar lei para tudo, chega e fala o seguinte, ó, Poder Executivo, resolve isso aí. Por exemplo, atualizar os valores da lei de licitações. O presidente da República faz por decreto. Não precisa de uma lei, eu estou deslegalizando, tirando a necessidade de uma lei e colocando para o Executivo decidir sobre essa matéria. Tá? Nesse caso, nós também podemos dizer aqui que existe uma lacuna proposital. O que é uma lacuna proposital? O legislador reconhece que ele não tem capacidade de legislar sobre aquele assunto e deixa em aberto. Fala, ó, não vou legislar sobre essa matéria, executivo, elabora aí um regulamento para mim sobre esse assunto. Nessas hipóteses, você pode
exercer o seu poder regulamentar. Então, olha só, o poder regulamentar permite que a administração pública complete lacunas? Genericamente, não. Em regra, não. Mas agora a questão trouxe uma limitação. Lacunas legais intencionais. O legislador reconhece a sua incapacidade de legislar e pede para o Poder Executivo preencher essa lacuna. Isso pode? Pode. Consequentemente, essa questão está certa. Questãozinha boa, numa dificuldade mais adequada, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. A aplicação de uma multa por um agente de trânsito retrata um exemplo de aplicação do poder disciplinar da administração pública. Fácil, né? A gente resolveu uma questão quase igual a essa. A aplicação de multa de trânsito é poder de polícia, tá? O que tem de questão do CESP, de poder de polícia e poder disciplinar, que é para levar um tapa na orelha se você confundir esse negócio, tá? Então, por isso que essa questão está errada. 77. Assinale a opção que apresenta o poder da administração pública que limita o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público. Aí fica fácil demais, né? Limitar o interesse individual em prol do interesse coletivo é o quê? Poder de polícia. Não vou nem explicar as demais para não perder mais tempo. 7.8. O poder hierárquico impõe o dever de obediência. O dever de obediência é, de fato, uma das formas de manifestação do poder hierárquico. As ordens proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar, não. Se a ordem é manifestamente ilegal, eu não sigo o dever de obediência. Eu me recuso a cumprir e represento contra a minha chefia. Por isso que está errado a 78. 79. Embora o poder de polícia da administração pública seja coercitivo, o uso da força para o cumprimento de seus atos demanda decisão judicial. Pessoal, o poder de polícia, ele goza de 3 atributos gerais, que é o DAC: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. E o que a gente utiliza para falar da autoexecutoriedade? Seria o sem judicial. Sem judicial no sentido de que eu não preciso de uma ordem ou de uma autorização judicial para exercer essa atividade. Então ele é coercitivo? Ele é coercitivo, é um dos atributos do poder de polícia. Isso permite eu fazer uso da força. Mas eu preciso de uma demanda judicial para isso? A priori não. Eu posso fechar um estabelecimento comercial sem precisar do poder judiciário para esse tipo de medida, quando houver uma situação que o interesse público recomende, que eu tenho uma situação prevista em lei, que haja uma situação de urgência e etc. e tal, tá? Então por isso que essa questão está errada. Questão 80. No exercício do poder regulamentar, o Poder Executivo pode editar regulamentos autônomos de organização administrativa. O que seriam esses regulamentos autônomos de organização administrativa? Lá na Constituição Federal diz que o Presidente da República pode dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública. Isso é um regulamento? É um regulamento autônomo, né, que a gente chama, não é um decreto regulamentar, porque não é regulamentação propriamente dita, mas é o que a gente chama de regulamento autônomo, e a matéria dele é organização administrativa. Então até aqui tudo certo. Desde que esses não impliquem aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos, tá? Eu vou falar para vocês assim, ó, como cai em prova. Se a questão te perguntar, a competência para editar decreto autônomo é poder regulamentar? É poder regulamentar. Só toma cuidado que, genericamente falando, isso é verdadeiro. Mas nós temos 2 prerrogativas lá na Constituição Federal que permitem o poder regulamentar. Dispor sobre a organização e funcionamento, desde que não gere aumento de despesa, nem criar ou extinguir órgão público, e extinguir cargos e funções vagos. Essa segunda, extinguir cargos e funções vagos, não é propriamente um poder regulamentar. É decreto autônomo, mas não é poder regulamentar porque seria um ato de efeito concreto. Eu extingui aquele cargo e acabou, tá? Então tem que tomar cuidado com essa pequena diferença. Mas as bancas meio que misturam isso, meio que colocam tudo num balaio só. Então decreto autônomo, poder regulamentar. E aqui a questão, essa daqui em si foi específica. Regulamento autônomo de organização administrativa. Essa sim, com certeza é poder regulamentar e por isso que a questão está certa. E dessa forma nós fechamos mais um bloco da nossa aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima.